Senhor presidente, Pedro, Reinaldo da Rosa, desejo cumprimentar Vossa Excelência com uma ótima noite e, em sua pessoa, fazer também o cumprimento dos demais vereadores, nobres pares, a todo o público presente aqui essa noite e a todos os ouvintes e os que estão ou estejam acompanhando essa sessão através do sistema remoto de transmissão. Nós estamos aqui nessa noite para mais uma sessão ordinária, dando sequência aos nossos trabalhos, dando sequência às nossas atividades, e é notório que o ano de 2024 está se encerrando e nós ainda continuamos lutando por melhorias e por modificações e resultados em prol do nosso município. Nós temos aqui, para ser votada nessa noite, uma série de emendas ao projeto de lei que estabelece o orçamento do município de Rafar para o ano que vem. Eu peço encarecidamente aos nobres vereadores que se atentem para a importância da aprovação dessas emendas, que se atentem para a importância de nós garantirmos para o ano de 2025 o funcionamento regular do Poder Legislativo, porque, ao final das contas, é disso que se trata. Se trata de garantir que o Poder Legislativo funcione de maneira regular, independente, e que tenha capacidade de executar todas as suas prerrogativas, todas as suas atividades, todas as suas atribuições, com isonomia, autonomia e, principalmente, com segurança. Segurança não só jurídica, mas segurança financeira também. As emendas foram propostas porque, simplesmente, o Poder Executivo, ao não se atentar para as regras constitucionais, decidiu, por ofício, ele próprio definir o orçamento do Poder Legislativo para o ano de 2025. Mas fez isso sem observar, como disse, as regras, sem observar os ditames, sem observar os limites constitucionais da sua atribuição e do seu campo de atuação. A Constituição define que é direito do Poder Executivo a reserva de até 7% da receita líquida corrente do município para a manutenção do Poder Legislativo. De tudo o que o município arrecadar e das despesas que ele definir, 7% desse valor pertence constitucionalmente ao Poder Legislativo. E é dever do Poder Executivo, quando define o seu orçamento, quando define o seu planejamento de despesas e de metas e de arrecadação e gasto, deixar fora do seu escopo de receita esse limite que não pertence ao orçamento do Poder Executivo. É regra constitucional, regra sagrada, imposta pela Constituição, em que define, e falando de maneira muito clara,
coloca de maneira muito objetiva que o Poder Executivo tem todo o direito de definir o seu plano orçamentário, mas não pode fazer isso levando em consideração um dinheiro que não lhe pertence, que não deve fazer parte do seu orçamento. Isso é matéria simples. É coisa que, pelo que já foi dito, nem cabe muito mais explicação. É como se eu, na minha casa, de 100% que eu arrecade, uma parte disso deva ser entregue para uma terceira pessoa, porque é direito dessa terceira pessoa. Então, eu não posso definir a estrutura orçamentária da minha casa levando em consideração esse valor. Eu preciso honrar com esse compromisso. E aqui o projeto de lei que o Poder Executivo mandou para essa casa não se atentou para essa regra. Ele, como eu disse no começo, de ofício definiu o orçamento do Poder Legislativo para o ano de 2025. Mas nem é esse o problema. Porque se ele tivesse feito isso dentro de uma construção democrática, tendo se reunido com essa casa, com os vereadores, e tentando achar um ajuste que fosse viável para todas as partes, ainda assim, nós poderíamos levar em consideração essa atitude. Mas, mesmo assim, mesmo dentro deste cenário, mesmo se isso tivesse acontecido, isso teria que ter sido feito levando em consideração as necessidades que o Poder Legislativo vai ter para o ano de 2025. Isso deveria ter sido feito de uma forma que permita ao Poder Legislativo, no ano de 2025, sobreviver. Porque, caso contrário, nós estaremos diante de uma verdadeira inviabilização do Poder Legislativo e do funcionamento do Poder Legislativo. A grande realidade é essa. Sem mais e sem menos, o que nós estamos aqui diante da necessidade de fazer cessar ou não é a inviabilização do Poder Legislativo por ação do Poder Executivo. A grande verdade é essa, gente. Não adianta o Poder Executivo argumentar de que o orçamento está curto. Realmente, o orçamento é curto. Mas volto a bater na tecla. A definição de todas as obrigações que o Poder Executivo assumirá em 2025 não poderia e não pode levar em consideração a reserva constitucional que pertence ao Poder Legislativo. Simples assim. Ele poderia definir da maneira como quisesse, como é a atribuição dele, Poder Executivo, da maneira como desejar ou achar por bem, estruturar o orçamento dele, as prioridades de gasto, aonde vai tanto de dinheiro, em que programa, em que ação, quais as atividades que ele vai dar prioridade, quais os investimentos que ele vai dar prioridade, quais os não. Isso tudo pertence a ele, e nós, depois disso definido, ao Poder Legislativo pertence a prerrogativa de fiscalizar se essas metas e se esses planos estão sendo executados, se o dinheiro está sendo gasto de acordo com o que foi programado, a programação orçamentária do município. Mas, em momento algum, ele pode inserir na sua programação a reserva de valor que, por determinação legal e constitucional, pertence ao Poder Executivo. Então, hoje,
e eu concluo a minha fala nesse ponto, dizendo que a nós, vereadores que aqui estamos, executando o findar deste mandato, nessa noite, está nas nossas mãos decidir sobre o futuro da próxima legislatura, pelo menos no primeiro ano, sobre a viabilidade ou não da manutenção da liberdade, da autonomia e da independência do Poder Legislativo em 2025. Rejeitar essas emendas significa colocar o Poder Legislativo em uma situação de inviabilidade. Essa é a realidade qual nós estamos diante nessa noite. Então, eu peço aos nobres vereadores a sensibilidade na análise dessas emendas. E fala aqui um vereador que disputou a última eleição, tentando a reeleição, e alcançou meramente o status de suplente. Não estou reeleito para o ano de 2025, mas me preocupo com a capacidade com a qual o Poder Executivo, o Legislativo e os vereadores que aqui estarão no ano de 2025 terão, com que condições eles terão de aqui estarem e exercerem a sua vereança dentro de um limite aceitável de existência. É como me manifesto nessa noite, senhor presidente, clamando aos nobres pares a sensibilidade na análise das emendas. Muito obrigado. Desejo a todos uma ótima noite. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 2 minutos. Eu depois esclareço dali, senhor presidente, os convites que me foram propostos a anunciar à população e aos vereadores. Por hora, agradeço a oportunidade. Desejo a todos uma ótima noite.